Paz do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui novamente no canal Chega Mais Perto, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que Ele nos permita mais tempo nesses vídeos, que Ele nos permita estarmos aprendendo mais sobre a palavra dEle por aqui, não é isso? E, meus irmãos, hoje traremos um assunto novamente o quê? Interessante, né? Um assunto interessante, tá certo? Às vezes a gente se pergunta por que sofremos, né? Por que sofremos e para que sofremos? Principalmente as pessoas que entendem que estão no caminho certo, que entendem que eu tenho a Deus, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus, e por que sofro? Por que passamos por provações? Claro que não são as únicas pessoas, todo mundo passa por provações, entende? Mas às vezes a gente levanta esses questionamentos. E aí vamos conversar um pouco sobre isso, né? Se o assunto é esse, então vamos tratar um pouco. Antes, claro, vamos fazer aquela oração, uma breve oração, né? Senhor, amado Pai, glórias ao Teu nome te damos, porque o Senhor é misericordioso conosco, porque o Senhor nos tem dado chances, nos tem dado misericórdia, Pai, tem cuidado das nossas vidas, tem nos protegido, tem nos guiado. Então te damos glórias, meu amado, te agradecemos por isso e pedimos agora de que o Senhor fale aos nossos corações segundo aquilo que o Senhor deseja falar, segundo aquilo que o Senhor deseja falar a cada um que esteja aqui participando desse vídeo, tá? Amém. Meus irmãos, então iniciaremos com um texto que fala um pouco sobre isso, entende? E falaremos mais dois outros trechos da Bíblia que também descrevem o assunto, tá? O primeiro texto vai estar em 1 Pedro, né? 1 Pedro, 4, versículo 4, capítulos 12 e 13. Diz o seguinte, tem um título, né? Porque ele inicia, então ele tem um título, Sofrendo por Ser Cristão. E aí ele inicia assim, ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe a prova que vem para vos testar como se fosse uma coisa estranha. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. A mensagem aqui está muito clara. Colocando aqui um louvor muito interessante. Em outras traduções, meus irmãos, ele fala o seguinte, no final, né? Amados, não vos surpreendam com a prova de fogo que está sobre vocês, para os pôr à prova, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, está escrito, pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem e se exultem. E aqui, há algumas coisas que a gente pode analisar, que a gente pode dar uma parada, tá? A primeira coisa, meus irmãos, é de que o Senhor faz essas provas. O Senhor faz naturalmente essas provas com a vida do cristão. E claro, vem também a vida de quem não é cristão. No entanto, a gente que busca a Deus, a gente que procura a Deus, tem um caminho direcionado para passar por esses problemas. Tem um direcionamento mais coerente para passar por essas provações, tá? A primeira é de que Deus diz, não se surpreenda quando for posto à prova. E não é a qualquer prova, né? A prova de fogo. Quando diz que é a prova de fogo é porque não é coisa tão simplesinha, tá? Que a gente entenda isso, né? E que a gente deve se alegrar, porque participamos do sofrimento com Cristo, que também na revelação da sua glória, na revelação da glória de Deus,
Aqui nós temos alguma coisa a parar e pensar. Meus amados, quando a gente para entender que o nosso sofrimento faz parte de um plano de Deus, um plano bem maior, né? Para quê, Evanilson? Nós vamos entender no próximo versículo mais sobre isso. No entanto, aqui nesse versículo nós entendemos que é para a glória dele. Como é que ele vai se gloriar num sofrimento meu? Como é que vai haver uma presença de Deus no sofrimento meu, no sofrimento da gente? Eu não estou entendendo isso daí. Entenda o seguinte, né? Na revelação da glória de Deus, está escrito aqui na palavra dele, na revelação da glória de Deus, vocês, nós, quando ele diz vocês, ele diz nós, eu e você, se alegrem na revelação e se exultem. Quando ele diz na revelação, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer, quando a prova veio, a prova de fogo veio, a dificuldade veio, de fato veio. E está muito difícil, de fato está. No entanto, vai chegar o quê? A revelação da glória de Deus. A revelação da glória de Deus é o quê? Senão o livramento. A revelação da glória de Deus é o quê? Senão a preparação do livramento que ele nos dá. É isso, meus irmãos. Entendem isso? Ele vai mostrar que tem livramento para nós de que forma? Senão com um teste. Entendem isso? Conseguem entender isso? E diz, se alegre. Quando vier a revelação da glória de Deus, você vai se alegrar. E aí a gente vai ter alegria. Logo depois da aprovação, vai ter o quê? A alegria manifestada através da glória de Deus. Mas tem uma palavra, isso a gente continua, mas tem a última palavra que diz exultem. E essa palavra, ela vem de forma muitíssimo interessante. Porque aqui ela significa alegrem-se intensamente. Se alegre com muita força, se alegre com muita redundância, alegria. Se alegre de forma muito forte, muito grande, poderosa, porque o livramento de Deus é esse. É isso, o poder de Deus é isso, entende? Quando a gente está na prova, nós vamos ficar tristes, naturalmente. Naturalmente nos entristecemos. Como diz aqui a música, prepare o culto da vitória, que hoje são dias de luta. Amanhã serão de glória. Como diz aqui, né? E significa exatamente isso. Exultem, tenha grande alegria quando a glória de Deus aparecer. Tenha grande gozo, tenha grande regozijo, porque vai. Nós não somos pessoas dadas ao mundo para que o mundo faça o que quiser de nós. Se existe alguma prova, essa prova certamente, com toda certeza, vem de Deus. Como fala a Bíblia também, de que nenhuma folha seca cai senão por permissão dele. Então entenda que isso é permissão dele. Isso é permissão dele. Mas que a glória dele vai vir também sobre o livramento com a sua vida. Existe um versículo bíblico que, se não me engano, quem nos trouxe ele foi Salomão, que diz assim, Senhor, que o Senhor me dê aquilo suficiente para viver. Salomão escreveu já depois de velho, depois de ter feito muita coisa errada, né? Mas veio a sabedoria sobre ele e disse, me dê aquilo para sobreviver, aquilo suficiente para sobreviver. Não riquezas exageradas para que eu não venha me achar poderoso o suficiente para não depender de ti. Nem me dê fome para que eu blasfeme contra ti. Ele traz uma reflexão muitíssimo poderosa, tá? Só que eu vou parar aqui nela, para que não se estenda demais o vídeo. Meus irmãos, e que Deus fale com vocês o que Ele deseja falar através dessa passagem, né? E aqui trago então os segundos e o terceiro versículo desse vídeo. O segundo vai estar escrito em Romanos, o livro de Romanos, né? Capítulo 5, versículo 3 e 4. Está escrito, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações são as dificuldades. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz, está implícito, né? E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. Muitíssimo interessante. Vamos então para o terceiro versículo, terceira base bíblica do nosso
da nossa reflexão dessa semana, que está em Tiago 1, capítulos 2 a 4. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, como quando caírem em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Meus amados, esses versículos aqui, eles podem até parecer um pouquinho complicados, mas nós temos outras versões bíblicas que traduzem isso. Vamos ver aqui. Aqui. Em Romanos, o que está escrito em Romanos, nós podemos ler em outra literatura da seguinte forma: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. O que isso significa, Vanilson? Significa nós dizermos o seguinte, de que existe um propósito nas tribulações, nos testes, nas provas de fogo que o Senhor faz, tá? Qual é o propósito? O propósito é que sejamos aprovados. Entendem isso? Ainda não? Não é uma... Vamos agora tentar entender juntos, tá? Sabemos que a tribulação produz perseverança, que a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Quer dizer o seguinte, meus irmãos, de que, associando aquele versículo que o filho de Davi, Salomão nos trouxe, né? Salomão nos trouxe é de que Deus vai fazer alguma coisa conosco, vai nos testar, vai nos provar. Porque imagine você, não todas as pessoas, mas algumas, elas têm o defeito de se desviar quando estão bem. Claro que é. Um exemplo é quando estão endinheiradas, quando estão bem, quando estão ricas, quando se sentem fortes o suficiente para andar sozinhas, sem conselhos, elas se desviam. Como sabia muito bem disso Salomão, né? Como sabe muito bem disso quem? Deus. Entendem isso? Então, significa dizer o que, Evanilson, com isso? Significa dizer que antes de entregar grandes bênçãos, antes de receber grandes bênçãos, nós passamos por grandes provações. E para quê? Para saber se seremos aprovados diante de Deus para receber aquilo. Faz sentido? Faz. E é exatamente isso que acontece, meus amados, tá? É exatamente isso que acontece. A tribulação produz a perseverança. Perseverar é você se manter nos caminhos de Deus, se manter no caminho da fé, independente da dificuldade. Porque tem uma dificuldade, você cai. Tem uma coisa muito boa, você cai também. Entende? Então, perseverar é se manter no caminho de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos manter no caminho de Deus, né? A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o que significa um caráter aprovado? Exatamente isso que eu disse. É não se desviar quando você estiver bem. É não sair dos caminhos de Deus quando você estiver ruim. Ou não sair dos caminhos de Deus quando você estiver bem. Isso é o quê? Um caráter aprovado diante de Deus. Entende isso? Deus aprova o seu caráter. E aprovando o seu caráter, você terá a esperança. Você terá tudo resolvido como Deus. Como filho de Deus. Não é isso? E aí, existem outras partes aqui, meus irmãos, de que o sofrimento, ao invés de ser um empecilho para Deus, ao invés de ser um obstáculo para que sigamos a Deus, ele deve ser um meio de consolação, um meio que Deus usa para nos mostrar: eu estou com você. Em todos os momentos difíceis, em momentos bons, eu estou com você. E eu quero que você esteja comigo nesses momentos também. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Esteja comigo. Esteja com Deus o tempo todo. Tá? Existe um processo que nos traz algo de positivo, né? No sofrimento. Tá? Cuidando aqui do tempo. No sofrimento. E o processo é esse, um caráter aprovado. O sofrimento tem um propósito, meus amados. Não é sem propósito. Nada
acontece debaixo da terra sem que Deus permita, nós sabemos disso, né? E o propósito é que tenhamos o caráter aprovado, é que Deus nos ache o quê? Seguindo o caminho dele. O sofrimento é grande demais, precisava disso? Essa resposta nós não temos. Essa resposta é de Deus, com você, dentro do seu coração. E tenha certo isso, de que a aprovação, ela tem o objetivo de uma aprovação sua diante de Deus. Tenha certo de que toda grande batalha, toda grande dificuldade precede uma grande vitória. Ninguém tem vitória se não for uma vitória sobre uma luta, sobre uma batalha. E precede uma grande bênção. Entendi? Tenha isso no seu coração. Tenha isso certo dentro de você. Tá? Meus irmãos. De olho aqui no tempo. Tá? E aqui mais um versículo para que a gente entenda outra coisa. Tá? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 4. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, quando passamos por tribulação, né, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meus irmãos, que isso seja grande, que isso seja diante de nossas vidas. Se nós passamos por tribulação, temos o propósito também de aprender, de receber o consolo de Deus, de receber a consolação do Senhor e no momento em que for necessitado, transmitir essa consolação às pessoas que necessitam. Entendem isso? Deus está nos dizendo o quê? Você vai ser usado. Deus está nos dizendo, eu vou usar você para consolar nessa área de sofrimento sua. Você vai consolar as pessoas que também estarão passando naquele sofrimento nessa área, e eu vou usar você para consolar elas, para dizer a elas, olha, tenha força, Deus é poderoso para tirar você disso, Deus vai fazer o mover para tirar você disso, proste-se diante dele, peça a ele, ore, e aí você vai ser usado, porque um dos mandamentos maiores de Deus é que nós vamos e pregamos o Evangelho, que preguemos a Deus. Então, se você vai ser salvo, se você será salvo dessa tribulação, meu amado, vai receber uma grande vitória, vai receber um grande galardão. Quando você perceber que alguém está passando por aquilo que você já passou, faça a mesma coisa. Seja um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa a sair do sofrimento. Deus tem esse objetivo também nas nossas vidas, de nos usar naquilo que nós temos dificuldade, ou já tivemos dificuldade, tá? Então, meus irmãos, que fique claro que o propósito de Deus com o sofrimento é nos testar e que sejamos aprovados nisso. Que fique claro que o propósito de Deus diante do sofrimento é mostrar o grande poder dele em salvação. Que fique claro que o poder de Deus, propósito de Deus no nosso sofrimento, é de que ele mostra que passaremos por isso e que nós sejamos usados para ajudar as pessoas que vão estar passando por aquela mesma dificuldade, tá? Então, meus amados, que seja esse o vídeo dessa semana, né? Que o Senhor nos abençoe grandiosamente, que o Senhor fale aos nossos corações, console e nos livre de toda dificuldade que passamos e que Ele nos use também para sermos testemunhos do que Ele faz, né? Então é isso, meus irmãos, que o Senhor esteja conosco, paz do Senhor.